minha amiga esqueceu de desligar o telefone em um momento que ela estava numa ligação comigo. E foi aí que eu descobri o tipo de pessoa que ela realmente era. Essa minha amiga, ela era minha amiga assim de infância, mas para vocês entenderem melhor, eu cresci junto com ela, nós duas, e quando nós estávamos no ensino médio, a gente conheceu uma outra pessoa e nós viramos um trio de amigas. Mas essa em específico eu já conhecia ela desde quando era criança, assim. E desde que a outra entrou, que nós viramos um trio, a gente foi fazendo tudo juntas. E mesmo depois de adultas, aonde cada uma entrou pra uma faculdade diferente, a gente continuou mantendo amizade, continuou mantendo contato, continuou, sabe, naquela amizade super forte? Pois bem, na faculdade eu conheci o meu namorado. Comecei a me relacionar com ele, era um cara, assim, super bacana, me tratava muito bem. E ele tinha um ponto positivo, digamos assim, que ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, com muita frequência, ele me levava para restaurantes caros, ele me dava presentes muito bons, ele fazia questão de me dar dinheiro, mesmo às vezes eu não querendo aceitar, mas ele fazia questão de me dar. Então, assim, ele era o cara perfeito. Além de, claro, ter esse detalhe, ele também era muito bonito, era muito inteligente, era muito educado. Então, realmente era o cara que você podia olhar e falar, nossa, que cara perfeito. Ok. Nisso, obviamente, eu apresentei ele pra minha família, apresentei pras minhas amigas, e eles se davam todo mundo muito bem. Até que esse meu namorado, ele começou a implicar com essa minha amiga, a mais antiga. E eu não entendia por quê. Ele falava que ele não gostava do jeito dela, que ele achava que ela não era uma boa amizade pra mim. Só que o que acontece? Eu já conhecia ela há muitos anos, então eu comecei a pensar na minha cabeça que ele é aquele tipo de cara que fica implicando com as amizades, que fica implicando pra fazer você se afastar. Era o que eu pensava, então eu defendia muito ela. E eu sempre falava pra ele, olha, eu não quero que você fique falando da minha amiga, eu não quero que você fique falando sem motivos. Eu simplesmente defendia ela, porque eu conhecia ela a minha vida toda, então pra mim eu confiava nela mais do que tudo. Ok, até que um dia eu tava em casa e nesse dia a gente tinha marcado de sair, nós três, né? Só que nesse dia eu comecei a passar muito mal, comecei a me sentir muito mal, então eu fui, liguei pra elas e falei, olha, eu não vou poder sair, eu tô me sentindo muito mal, mas vão vocês duas, porque a gente tinha marcado de ir no cinema, então eu já tinha comprado ingresso e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu perdi o meu, mas vão vocês duas, não tem problema. E aí, nisso, elas foram, tudo. Aí, quando foi no final, acho que do cinema, elas me ligaram pra contar uma situação que não tem nada a ver com a história agora. Uma outra coisa que elas tinham visto lá no cinema. E aí, elas me contando tudo, o telefone tava no Viva Voz e tal, até que a gente foi pra encerrar a ligação. Quando eu me despedi dela, como o meu telefone também tava no Viva Voz, porque eu tava fazendo uma outra coisa, eu esperei ela desligar o telefone lá. E eu acho que ela esperou desligar, não sei que nenhuma das duas desligou, e eu continuei ouvindo a conversa das duas. E foi aí que a minha amiga, aquela que veio depois, virou pra essa minha amiga mais antiga e falou assim: E aí, tu vai mandar mensagem pra ele? Na hora eu já fiquei atenta, porque eu não sabia nem que ela tava falando, conversando com ninguém. E aí a outra foi e falou assim: Ah, eu não sei se eu vou mandar, ele não tá me respondendo. E aí a outra menina, né, a mais nova, foi e falou pra ela: Cara, se tu ficar insistindo, eu tenho certeza que ele vai ceder. E a fulana, não vai nem desconfiar. Só que o nome da pessoa que elas falaram depois era de quem? Do meu namorado. Cara, eram duas contra uma. Simplesmente uma dando em cima do meu namorado e a outra instigando pra que ela fizesse aquilo. Duas contra, sabe? Eu. E aí, na hora, eu fiquei ali vendo se eu escutava, né, mais alguma coisa. Só que aí eu acho que elas perceberam que o telefone tava ligado. E aí elas falaram, tentaram me chamar pra ver, né, só pra saber se eu tava ouvindo. E eu fiquei calada, fingindo que não tinha ouvido nada. E aí desligaram e eu fingi realmente que não ouvi nada. Daí eu mandei uma mensagem pro meu namorado pedindo pra que ele fosse até a minha casa, que eu queria conversar com ele. E ele foi. Quando ele chegou lá, eu questionei ele, perguntei se tava acontecendo alguma coisa entre ele e essa minha amiga. E foi aí que ele falou assim, vou te mostrar uma coisa. E daí ele me mostrou. Quando ele virou o celular pra mim, ela tinha acabado de mandar uma mensagem pra ele. E tinha várias e várias mensagens que ela mandava pra ele e ele não respondia. E eu perguntei pra ele por que ele não tinha me contado aquilo antes. E ele falou que tinha medo de me contar, porque todas as vezes em que ele tentou falar sobre ela comigo, eu dava patada nele. Eu ficava falando pra ele parar de falar dela, que eu não queria ouvir. E ele tinha medo que ele me falasse e eu, tipo assim, terminasse com ele pra continuar a amizade com ela. E eu falei pra ele, tá, mas agora você tinha uma prova, né, que eram as mensagens que ela tava te mandando. E ele falou, pediu desculpas, disse que sabia, mas ele ficava nervoso e não sabia como me contar. Gente, tudo bem, ele pode ter errado um pouquinho de não ter me contado, mas eu super acreditei nele porque eu ouvi ela falar no telefone que ela mandava mensagem pra ele e ele não respondia. Então eu entendi que realmente ele não dava essa confiança que ela tava querendo. E aí na hora que ela tinha mandado mensagem, né, ele também não tinha respondido,
eu fui e peguei o celular dele e mandei um áudio falando pra ela. Por que que ela tava mandando mensagem pra ele? Na hora, ela escutou o áudio, né? Dá pra ver o azulzinho. E aí ela só ficou um tempo sem responder e depois ela retornou falando que ela tava precisando falar com ele sobre um assunto, que ela ia pedir uns conselhos. É porque ele também tem uma questão da profissão dele, que ele ajuda outras pessoas, né? Então ela se queria pedir uns conselhos pra ele com relação a isso. Aí vocês vão perguntar, mas como é que ela tinha o número dele? Então, desde que a gente começou a namorar, e sempre foi assim, a gente tinha um grupo no WhatsApp, onde nesse grupo ficava eu, ela e elas duas, entrou ele e tinha mais uns amigos. Então, tipo assim, era um grupão com várias pessoas que normalmente a gente marcava pra sair juntas. Então, foi dali que provavelmente ela pegou o número dele. Enfim, ele não tinha o número dela registrado assim no celular dele, mas eu sabia que era dela. E ali eu entendi, falei pra ela que ela não precisava ficar mentindo pra mim, que eu já sabia o que estava acontecendo e que eu tinha ouvido o que elas duas tinham falado. E vocês acreditam que depois desse dia elas não vieram falar comigo? Em nenhum momento elas vieram atrás de mim. Elas não vieram se explicar, elas não vieram pedir desculpa, elas simplesmente sumiram, se afastaram de mim e eu me afastei delas. Tipo assim, elas nem sequer tentaram fingir que se importavam ou inventar alguma desculpa. Não, quando eu falei pra ela, olha, eu já sei que vocês falaram isso, elas simplesmente viraram de costas e cagaram pra mim, digamos assim. E bom, eu e esse meu namorado, a gente não tá mais junto, mas não foi por essa questão, foi por uma outra situação que foram acontecendo depois. E elas duas ainda são extremamente amigas e tudo mais, mas eu me afastei completamente. E é claro, as pessoas, né, que sabiam da nossa amizade, às vezes vêm, perguntam o que que aconteceu, e eu vou e falo, não tem por que ficar escondendo, eu não fiz nada de errado. Não fui eu que fiz besteira e eu vou e falo. Mas é claro, de lá elas vão e dizem que é mentira, tudo. Enfim, acabou que a gente se afastou. E foi assim que eu descobri o tipo de pessoa com quem eu tava andando. Pessoas que eu andava há anos, que eu conhecia, confiava, estavam me apunhalando pela costa. E o pior que não era nenhuma, era as duas. Mas enfim, essa é a história de hoje.